Olá pessoal, eu sou a professora Thaís, estou aqui para ensinar para vocês mais um pouquinho de matemática. A nossa aula de hoje vai ser sobre operações com números racionais e nós vamos falar sobre a multiplicação. Você deve lembrar que quando a gente faz uma soma ou uma adição de números inteiros, a gente pode, se as parcelas são iguais, a gente pode trocar por uma multiplicação. Com os números decimais, acontece a mesma coisa, vocês podem trocar uma adição de números decimais iguais por uma multiplicação. Vamos ver um exemplo, tá? Aqui nós temos uma situação em que envolve a compra de um videogame. O videogame pode ser pago em 3 vezes de R$ 345,67. Qual é o valor total desse videogame? Então vejam, quando a gente fala em parcelamento, pagar em vezes alguma coisa que a gente está comprando, geralmente o valor das prestações é igual, por isso elas são chamadas de parcelas. Aqui nós temos 3 parcelas de R$ 345,67. Se vocês quisessem saber qual vai ser o valor total pago por esse videogame, vocês poderiam somar as 3 parcelas. A primeira parcela, que você pagou no primeiro mês, a segunda parcela que você pagou no segundo mês e a terceira parcela que você pagou no terceiro mês. Para descobrir o valor total, você pode fazer uma soma. Mas, como eu falei, como as parcelas são iguais, você também pode fazer uma multiplicação. Então, vejam, aqui nós temos um exemplo em que a gente vai calcular esse valor fazendo a multiplicação. Novamente, é importante a gente colocar sempre os números nas posições corretas. Nós estamos multiplicando 3 centenas, 4 dezenas, 5 unidades, 6 décimos e 7 centésimos por 3, que representa 3 unidades, tá? Então, na hora de fazer a multiplicação, eu vejo 3 vezes 7 centésimos, eu vou ficar com 21 centésimos. 21 centésimos eu não posso escrever na casa dos centésimos, mas eu posso trocar esses 20 centésimos do 21 por décimos. Então eu vou ficar com 2 décimos a mais na casa dos décimos e o centésimo que sobrou fica no resultado na casa dos centésimos. Aí agora eu vou multiplicar a parte dos décimos, 3 vezes 6 décimos, são 18 décimos. Mas eu tinha mais 2 décimos que tinham sido trocados. Então, 3 vezes 6 são 18 décimos, mais 2 são 20 décimos. Eu não posso escrever 20 décimos aqui. Então, eu troco 20 décimos por 2 unidades. 2 unidades, então eu tenho a mais aqui. E 0 décimos. E vai assim por diante. 3 unidades vezes 5 unidades são 15, mais 2, 17. Eu coloco 7 unidades aqui, troco 10 por uma dezena. E registro aqui. Daí 3 vezes 4 dezenas são 12 dezenas, mais uma, 13 dezenas. Eu não posso escrever 13 dezenas aqui. Eu troco 10 dezenas por uma centena e ponho 3 dezenas aqui. E aqui 3 vezes 3 centenas são 9 centenas, mais uma centena são 10 centenas, ou seja, uma unidade de milhar. Assim, o resultado dessa conta é R$ 1.037,01. Então, esse é o preço que vai ser o mesmo resultado se a gente fizer a soma das 3 parcelas. Vamos agora resolver outros problemas envolvendo multiplicação usando o mesmo raciocínio. Aqui a gente tem assim, ó. Outro videogame é vendido em 5 vezes de R$ 437,85. Qual é o valor total desse videogame? Então, para resolver, a gente precisa sempre lembrar de fazer a multiplicação conforme as casas decimais. Então, eu tenho 437,85 vezes 5.
E novamente a gente multiplica primeiro os centésimos, depois os décimos, sempre fazendo as trocas. Então 5 vezes 5 centésimos são 25 centésimos. Eu vou trocar os 20 centésimos por 2 décimos. 5 vezes 8 são 40 décimos, mais 2, 42. Eu vou trocar os 4 por inteiros. 5 vezes 7 inteiros, 35, mais 4, 39. Eu vou trocar 30 por 3 dezenas. 5 vezes 3 dezenas, 15 dezenas, mais 3, 18 dezenas. Eu vou trocar 10 por uma centena. 5 vezes 4, 20, mais 1, 21, 21 centenas, o que dá R$ 2.189,25. Vamos ver mais um problema. Uma girafa mede, em média, 5,80 metros ou 5,80 metros. Uma pessoa adulta mede, em média, 1,75 metros. Sabendo dessas informações, vamos responder. Qual é a diferença entre a altura da girafa e da pessoa adulta? Vejam que para calcular a diferença, a gente usa uma subtração. Então, aqui ainda não veio nada da multiplicação. A gente vai fazer uma subtração, lembrando de colocar décimos embaixo de décimos, centésimos embaixo de centésimos e inteiros embaixo de inteiros. Aqui a gente faz trocas para resolver, trocando décimos por centésimos. 10 menos 5, 5, 7 menos 7, 0, 5 menos 1, 4. Então, a pergunta era, qual é a diferença entre a altura da girafa e da pessoa adulta? A diferença é 4,05 metros, tá? A segunda pergunta é, quanto é a soma da altura de 3 pessoas adultas? Esse valor é maior ou menor que a altura média de uma girafa? Então, se eu colocar 3 pessoas adultas, uma em cima da outra, será que vai ficar mais alto ou mais baixo que a girafa? Para somar a altura de 3 pessoas adultas, eu vou usar o que eu aprendi hoje. Em vez de somar, eu vou multiplicar. Então, eu vou multiplicar por 3 a altura de uma pessoa adulta. Primeiro, eu vou multiplicar os centésimos. 3 vezes 5, 15 e troco por 1 décimo. 3 vezes 7, 21, mais 1, 22, eu vou trocar 20 décimos por 2 inteiros. 3 vezes 1, 3 e mais 2, 5. Então, a altura de 3 pessoas adultas é 5,25. Qual é a altura da girafa? A girafa tem 5,80 metros. Então, mesmo empilhando 3 pessoas adultas, eu não chego na altura média de uma girafa. Então, o valor de 3 pessoas adultas é menor do que a altura de uma girafa. Agora, nós temos mais algumas multiplicações aqui para fazer. Vamos seguir mais uns exemplos para a gente ficar bem craque em resolver multiplicações usando números decimais. 1,02 vezes 5. Novamente, eu multiplico primeiro os décimos. 5 vezes 2, 10. Eu posso trocar por primeiro os centésimos. 5 vezes 2 centésimos são 10 centésimos, que eu posso trocar por 1 décimo, tá? 5 vezes 0 décimos é 0, mas eu tenho mais 1 ali, então fica 1 aqui. E 5 vezes 1 inteiro, 5 inteiros. Então, a resposta é 5 inteiros e 10 centésimos, ou lembram que eu falei que esse 0 aqui a gente pode ignorar, fica 5 inteiros e 1 décimo. Letra B, 2,3 vezes 3. Novamente, vamos multiplicar primeiro os décimos e depois os inteiros. 3 vezes 3 décimos são 9 décimos e 3 vezes 2 inteiros são 6 inteiros. Não podemos esquecer de colocar a vírgula para indicar qual é a parte inteira e qual é a parte decimal. Letra C, 0,43 vezes 7.
sempre coloco o sétimo, o inteiro no lugar errado. 7 vezes 3, 21 centésimos. Eu vou trocar por 2 décimos. 7 vezes 4, 28, mais 2, 30. Eu posso trocar esses 30 por um inteiro, por 3 inteiros. E 7 vezes 0, 0, mais 3, 3. Então, 7 vezes 0,43 dá 3 inteiros e 1 centésimo. E por último, 12 inteiros e 23 centésimos vezes 2. Duas vezes 3 centésimos, 6 centésimos. 2 vezes 2 décimos, 4 décimos. 2 vezes 2 inteiros, 4 inteiros. 2 vezes uma dezena, 2 dezenas. Então, o resultado é 24 inteiros e 46 centésimos. Assim, a gente viu como resolver a multiplicação de decimais usando a mesma propriedade que nos permite fazer uma soma de parcelas iguais como uma multiplicação. Nos vemos, então, na próxima aula.